Olá, o Sindepress Entrevista de hoje vai conversar com o jurista brasileiro Almir Pazianotto Pinto. Ele foi ministro e presidente do Tribunal Superior do Trabalho e ministro do Trabalho. Ministro, muito obrigada por nos receber aqui no seu escritório. Eu quero agradecer imensamente por essa oportunidade, porque a gente sabe que o ministro tem uma agenda intensa, apesar de ter já deixado algumas atividades, mas eu sei que tem um trabalho aí a caminho muito grande. Sim, eu quero lembrar que faz parte da minha vida ter sido advogado de grandes sindicatos. Fui sindicato dos sindicatos metalúrgicos de São Paulo, dos químicos. Isso foi começo de carreira, ministro, ou não? Durante 20 e poucos anos. Fui advogado de São Bernardo, nas grandes greves, quando conheci o Lula. O senhor trabalhou com o Lula, né? Ele chegou ao sindicato depois. Eu já estava lá. Mas o importante é dizer que essa experiência que eu acumulei ao longo da vida me trouxe alegrias e decepções. Talvez até mais alegrias do que decepções. Mas algumas decepções profundas, como eu as estou vivendo nestes dias, diante dessa crise que assola o Brasil. Quando fui convidado para ser ministro do Trabalho pelo saudoso Dr. Tancredo, eu era secretário do Trabalho em São Paulo, do governo Montoro. E o governo Montoro teve um início bastante conturbado. Saques, greves, invasões, depredações, até uma tentativa de invasão do Palácio dos Bandeirantes. O célebre episódio da derrubada das grades, se não me falha a memória, no dia 18 de abril de 1983, 20 dias mais ou menos após o Montoro tomar posse. Antes de sair de Santo Amaro, do escritório de um deputado federal do PCdoB, Aurélio Pérez, e a corrente foi ganhando as ruas, foi se avolumando até chegar ao palácio. E eu estava lá, assisti tudo, desde a chegada da multidão. E qual era o clamor dessa gente? Era o desemprego. Eles foram para o alvo errado, porque o governador Montoro não só tinha acabado de assumir o governo, como não tinha condições de gerar emprego. Ele também era uma vítima da situação ruinosa em que se achava o país. Uma situação que se encaminhou ao longo de 20 anos de regime militar. Houve períodos de crescimento, o mais famoso deles tornou-se conhecido como Milagre Brasileiro, mas o regime militar termina de uma maneira sombria. E em 1982, começo de 83, eu creio que a crise estava no seu apogeu. Nós falávamos na existência em São Paulo de aproximadamente 2 milhões de desempregados. Tanto que, em função dessa derrubada das grades, o Fundo de Solidariedade, na época comandado pela dona Lucy Montoro, esposa do governador, criou um sistema de passe gratuito de ônibus. Eu, como secretário, movimentei muito o SINE, Sistema Nacional de Empregos, e passamos a fornecer uma certa quantidade de cestas básicas para os trabalhadores. O que aconteceu em Minas também, em Belo Horizonte. Mas, de fato, a situação era muito difícil. Eu não esperava, depois do Ministério do Trabalho, desses governos que se sucederam, eu não esperava que se chegasse a uma situação tão complicada como a que nós estamos vivendo hoje. Porque nós temos uma combinação fatal de uma crise política de gravíssimas proporções com uma crise econômica
que provocou o fechamento de milhares de fábricas, milhares de lojas e o desemprego de, segundo se calcula, mais de 10 ou 11 milhões mais de 10 de trabalhadores. Milhões hoje. Número, a meu ver, inferior ao real, porque nesse número não estão incluídos os empregados de micro e pequenas empresas, onde predomina o trabalho informal. Logo, não há comunicação ao CAGED, nem da celebração do contrato de trabalho, nem do desemprego. Mas a diferença desse cenário atual em relação ao desemprego, ministro, ela não está relacionada, por exemplo, não houve só uma queda no salário, né? A gente teve perda de ponto de trabalho mesmo, né? Então ela é assim, insustentável, né? Não foi só uma queda de salário. Não foi. E sem perspectiva. O salário, vamos falar, o salário real, não é? Ele sempre está oscilando, ele melhora um pouco, pode perder poder aquisitivo, sem que o salário formal seja modificado. O salário real é o poder de compra do salário. Nós sabemos que quando a inflação se manifesta, ela o faz com mais violência nos itens alimentação, na cesta básica. Não é? Boa parte do salário desse trabalhador é consumido com aluguel, transporte e, sobretudo, na alimentação. Você pode até congelar durante algum tempo o transporte e o aluguel, mas não consegue manter congelados os preços dos alimentos. Se eles forem congelados, e nós tivemos experiências assim no governo Sarney, quando eu era ministro do Trabalho, participei do Plano Cruzado, 1, 2, Plano Bresser, Plano Verão, o congelamento ele tem uma eficácia muito relativa e muito curta, porque a economia tem outros caminhos. E um desses caminhos é o do desabastecimento. No Plano Cruzado, o desabastecimento provocou o aparecimento do ágio. Ou a mercadoria sumia, ou tinha ágio. Um automóvel novo custava menos do que um automóvel usado, pelo preço de tabela. Nós corremos esse risco, mas você não ministro? conseguia comprar. A gente corre esse risco nos Não, eu dias de não hoje? acredito que haja risco de plano heterodoxo, de qualquer novidade desse tipo, troca de moeda, porque o governo não tem força política para isto. O governo Sarney no início tinha essa força, o governo Collor teve essa força, o governo Fernando Henrique teve essa força para pôr o plano real. Mas a presidente Dilma Rousseff não tem força nenhuma. Isso me leva a fazer uma afirmação aqui, que eu estou muito convencido de que é verdadeira. O governo Dilma acabou. Já não há mais governo Dilma. Nós temos a Dilma Rousseff no Palácio do Planalto, no Palácio do Alvorada, despachando papéis, etc. Mas ela, como governo, acabou. E por que o senhor considera isso, ministro? E acabou num dia muito bem identificável, que foi o dia em que ela nomeou Lula ministro da Casa Civil. Até então, o governo estava em dificuldades, mas caminhando com e uma certa camada da população desejava ver o final do governo para não interromper o mandato de alguém que havia sido eleito pelo voto popular. Eu mesmo me coloquei nessa posição e escrevi artigos nesse sentido, dizendo, não, realmente está a situação muito difícil, mas a preservação do governo, do regime democrático, o seu fortalecimento exige que o mandato seja cumprido, observado e respeitado. Então vamos até 2018, e em 2018 as oposições, ou uma oposição, apresenta uma chapa, ganha eleição e tudo mais. Mas com a nomeação do Lula para ministro-chefe da Casa Civil... O senhor mudou de ideia? Eu mudei de ideia, porque a presidente se revelou de uma fragilidade absoluta. Para uma governante de um país? Como ela apanha um cidadão que está sendo processado, que está
se não está sendo processado, pelo menos não é, está envolvido nessa Operação Lava Jato, não é, uma série interminável de denúncias, e coloca praticamente como o responsável pela condução dos governos da República na Casa Civil. O senhor, então, é a favor do processo de impeachment, ministro? Eu passei a ser. Eu me rendo às evidências, não é? E acredito que eu não estou errado, porque o Jornal Estado de São Paulo, do dia de hoje, traz todos os deputados, o colégio eleitoral da Câmara, e mostra que uma grande maioria já se decidiu. Uhum. Podemos não ter ainda os 2/3 necessários, mas digamos que a metade dos deputados já se decidiu, ou um pouco mais. E há um número considerável de indecisos e de deputados que não revelam o voto ao jornal, ou como vão votar. E há um número bem definido de deputados que são contra o impeachment, que integram o PT e um ou dois partidos da base aliada. Não é? Ministro, quero te interromper para a gente chamar nosso intervalo e a gente fala aí da continuidade nesse assunto no próximo bloco, pode Pois ser? não. Ok? Bom, a gente vai para o nosso primeiro intervalo e voltamos em 1 minuto. Aproveitando esse momento, gostaria de convidar você, trabalhador terceirizado do Estado de São Paulo, que é representado pelo Sindepres, venha participar da nossa corrida em 1º de maio. Será gratuitamente para os trabalhadores associados e 2 dependentes. Trabalhador não associado, procure o Departamento de Benefícios e faça já a sua ficha de associação ou através do site. Você pode fazer através do site também, não precisa se dirigir até aqui a sede ou uma subsede, para que você faça a sua associação e participe da corrida, que é muito importante para todos nós trabalhadores, juntos comemorar essa corrida e o nosso Dia do Trabalho, que é muito importante. E essa corrida, olha, é realizada no Parque do Carmo, começa às 8 horas da manhã. Vá prevenido para que você possa passar o dia inteiro, que é uma festa das 8 até as 5, 6 horas da tarde no parque. Venha, vamos prestigiar o nosso dia, que é muito importante e ótimo para todos nós. Parabéns para todos os trabalhadores de São Paulo. Olá, estamos de volta, hoje conversando com o jurista Almir Pazianotto Pinto. Então, como nós estávamos falando no primeiro bloco, ministro, eu gostaria que o senhor continuasse com esse raciocínio desse cenário que a gente tem hoje no Congresso em relação ao cenário, ao impeachment. As coisas já evoluíram um pouco. Né? A primeira comissão já se manifestou, em seguida serão colhidos os votos. O relator apresentou um parecer favorável. Sim. Ao Isso impeachment. pesa, ministro, Claro, no caminhar da... Ele foi o homem que estudou o processo. Né? O relator em qualquer processo é aquele que se detém e se aprofunda no exame dos elementos constantes no processo. No judiciário é assim, não é? Há um recurso no tribunal, o relator é quem examina e propõe uma solução. Ministro, pelo que o senhor conhece dos argumentos colocados no impeachment que tramita hoje no Congresso, na sua opinião, eles são argumentos políticos ou já podem considerar argumentos de crime de responsabilidade fiscal? Nós temos que distinguir, para que o telespectador entenda, o impeachment do crime comum. O crime de responsabilidade do crime comum. Uhum. O crime comum seria julgado pelo Supremo Tribunal Federal, à luz do Código Penal. Suponha que a presidente inadvertidamente atropelou uma pessoa. Uhum. Seria julgada, né, como crime comum, crime culposo. No caso, o crime de responsabilidade, uma das figuras do crime de responsabilidade consiste na prática sistemática, profunda, deliberada da má administração. Uhum. Né? Quando o presidente da República, pelos seus atos, compromete de maneira muito profunda
com atos de improbidade o tesouro público. A acusação me parece ser esta, não é? De crime de responsabilidade por improbidade administrativa. Do presidente, como do prefeito, do governador, espera-se que ele seja um homem probo. Se ele for um homem ímprobo, ele está sujeito a responder por crime de responsabilidade. Falava-se muito na improbidade na época do Adhemar de Barros. Falou-se muito em improbidade em relação ao Paulo Maluf. É verdade, a gente não ouve mais essa palavra, né? Mas a acusação central contra a presidente Dilma Rousseff é de improbidade. Isto é uma coisa que tem um ângulo político, porque o julgador, no caso, que é o deputado, pode examinar com mais tolerância, dizer, não, mas realmente essas pedaladas não prejudicaram. Como foi no governo de outros presidentes, por exemplo, ministro? Não me lembro de nenhuma acusação assim tão frontal. Frontal quanto essa? Quanto essa, mas o deputado pode dizer, olha, pesando as consequências de um impeachment, não é? E o que aconteceu, vamos permitir que termine o governo. Desde que não se repita mais, é claro. Não é? Vamos admitir, não é? O que não ocorreria no caso de um homicídio. Homicídio é um crime comum, tem que ser julgado à luz do Código Penal. O crime de improbidade é de uma caracterização, de uma tipificação um pouco mais subjetiva. Não é? Houve ou não houve? Não é? Não há, o que diz a defesa da Dilma, não há uma prova concreta. Mas há uma soma de atos, diziam os seus opositores, que nos levam a concluir que ela não tem mais condições de governabilidade. A meu ver, no dia em que ela nomeou Lula, ela cometeu o maior ato de improbidade. Mesmo porque tudo indica que, para evitar uma possível prisão do Lula, qualquer coisa, uma condução, não é? Ela lhe deu uma espécie de um habeas corpus preventivo, na forma de uma nomeação em branco, não é? Que não foi... Eu não vi o documento, não sei, eu estou me baseando naquilo que as pessoas dizem. Ela mandou para ele um documento com a seguinte afirmação, conforme interceptação telefônica. Use isto, entre parênteses, como habeas corpus, se a polícia bater na porta do seu quarto. Se o japonês for à sua casa. Não é? Use isto. Porque como ministro-chefe da Casa Civil, você estará fora do alcance do juiz Moro, que é um juiz de primeiro grau, de primeira instância. Você passa, como ministro, a ter foro privilegiado, antes da posse. Mas ela sofreu uma pressão partidária muito grande em função dessa decisão, né, ministro? Que não justifica, obviamente, né? A questão é que o presidente da República está sujeito 24 horas por dia a pressões. Não é? Seria o melhor cargo do mundo se o cidadão só tivesse os bônus, só viajasse, passeasse, jantares, festas e recepções. O cargo do presidente da República, como do governador do estado, guardadas as proporções, é sujeito permanentemente a pressões. Agora, não é porque há pressão que se cede, não é porque há uma pressão que eu nomeio um ministro inepto, não é? Um presidente de uma empresa corrupto, não é por isso. Eu vejo como um grande problema em relação a esse processo de impeachment acontecendo agora, esse calor todo que acontece no Brasil em relação por exemplo, a Operação Lava Jato. Quer dizer, eu acho que as pessoas ficam mais agitadas, né? Então, na hora de fazer essa análise ali dentro da própria comissão especial, o senhor acredita que eles estão avaliando só sobre o aspecto do que foi colocado ali dentro como argumento para prescrever, para produzir o impeachment, ou esse calor de tudo que está acontecendo esteja envolvendo nas decisões? É o que chamamos de a voz das ruas. Não é? As ruas se manifestaram, e quando
as ruas se manifestam, tudo assume uma outra proporção. Não é isso? As manifestações do dia 13 de março foram extremamente eloquentes, porque foram voluntárias. Não é isso? Você não viu um palanque, sim, um líder, um serviço de alto-falante, uma distribuição de brinde, não viu nada disso. O povo foi voluntariamente para as ruas em muitas cidades, em muitas capitais. Ora, é impossível aqueles que se dizem representantes do povo, que estão no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, permanecerem surdos e cegos a manifestações, não é, desse tamanho. Eles têm que ouvir. Como não vão ouvir? Porque se não ouvirem, não são mais representantes do povo. Deixaram de ser, não é? Mas o que me preocupa hoje, além do impeachment, é o que virá depois. Exatamente. É o que a próxima pergunta. Virá depois. Porque o impeachment, caso aconteça, é um momento. Em seguida, a vida continua. Quando o Collor foi deposto, assumiu Itamar Franco. Político experiente, antigo, senador. Não é? Bem, hoje, se houver um impeachment, assume o Temer. Qual é a perspectiva para o povo brasileiro com essa Não, gestão? vamos perguntar primeiro a perspectiva para o Temer. É o que ele tem, né? O Temer vai enfrentar uma oposição feroz, ferocíssima. Por quê? O PT e os partidos da base aliada, mais esses movimentos sociais ligados ou organizados pelo PT, vão todos para a oposição. E eu sei o que é o PT na oposição, porque eu fui ministro do Trabalho, enfrentei 12 mil greves. Quem dá esse número é o presidente Sarney. Foi o governo que mais enfrentou greves na história. Eu sei o que é o PT na oposição. Eu me lembro do PT e da CUT fazendo a greve da Petrobras em 95, a greve da GM em 85, não é? Essas greves todas de setores os mais diversos, greves no setor de saúde, greve no setor da educação, porque ou o Temer ou quem ocupar a presidência, a primeira coisa que vai enfrentar serão os movimentos grevistas, sobretudo no setor público. O Temer ou o PMDB ou quem quer que seja seja nosso futuro presidente, caso o impeachment realmente se concretize, está preparado para esse cenário aí futuro? Eu fui MDB. Sim. Depois eu fui PMDB. Fui ministro e secretário do Trabalho e deputado pelo MDB e PMDB. Não é? Mas o PMDB de 2016 não tem nada a ver, não guarda a menor semelhança com o PT que se opunha ao regime militar. Aquele PMDB começa a se desmanchar no governo Sarney, não é? E sofre um racha muito sério com a criação do PSDB. Hoje, o PMDB é um partido sem coluna vertebral, sem estrutura óssea. É um grande corpo de políticos municipais, estaduais e federais, mas que não dispõe de uma organização no sentido que nós esperamos de um partido político bem estruturado. O Brasil é um país carente de partidos políticos. Tem 35 e não tem nenhum. Não é? O último partido forte foi o PT. Antes dele, foi o PMDB. Lá atrás, foram a UDN, o PSD e o PTB, que foram dissolvidos pelo ato institucional número 2. Então não há hoje um partido que mereça o nome de agremiação política organizada. O que existe, não é, são legendas reunindo oportunistas. Basta ver a questão da infidelidade partidária. Ainda agora houve uma janela da qual muitos se aproveitaram para mudar de legenda. O que eles foram buscar na outra legenda?
um partido, não, foram buscar uma oportunidade de se reeleger. Sim. Não é isso? Por isso que tem Se essas fizer uma mudanças, né? enquete nacional e perguntar quem confia nos partidos políticos, o resultado será 99% não confiam e 1% está em dúvida. Ministro, a gente vai para o nosso último intervalo e aí eu quero que o senhor responda a nossa pergunta: o que o povo brasileiro pode esperar do novo governo caso o impeachment se concretize? E aí, aproveitando a oportunidade, a gente fala um pouco sobre reforma política, reforma tributária, todas as reformas necessárias que o Brasil precisa já há algum tempo e que não aconteceram nenhuma, e que agora esse novo governo provavelmente vai... Não fará. Não fará, né? Mas vai sentir necessidade de que essas reformas tivessem acontecido, não é verdade? Pois é. Então, bom, a gente vai para o nosso último intervalo e voltamos em 1 minuto. A colônia de férias do Sindepres em Bertioga é sem dúvida o melhor lugar para o descanso e a diversão de toda a sua família. Localizada em frente à praia da Enseada, possui 36 quartos, cada um com capacidade para 4 pessoas. Todos equipados com TV LCD, frigobar e ar-condicionado e com uma vaga na garagem. Faça a reserva agora e comece a planejar o seu divertimento. Para você que não é associado, não perca tempo e associe-se para desfrutar desse benefício. Informações 0800 55 26 23 ou 11 31 13 0500 www.sindepres.org.br ou benefícios@sindepres.org.br. Voltamos com o último bloco do Sindepres Entrevista, que conversa hoje com o jurista Almir Pazianotto Pinto. Ministro, então, retomando aí a nossa conversa, o senhor falava, quase chegou ali no ponto da questão das reformas políticas. Eu acho que a gente pode falar um pouco disso, uma vez que o senhor estava respondendo o que o povo brasileiro, e mesmo um novo governo, se isso vir a acontecer, vai encontrar para administrar o Brasil. O grande desafio do novo governo e dos próximos, não é, será o combate à miséria e o combate à corrupção. Esta revista é de 2002. O que ela dizia? Miséria, o grande desafio do Brasil, continua sendo miséria, desigualdade, distribuição de rendas, analfabetismo, não é? E esses problemas estão aí. Um sistema educacional falido. Quando eu digo sistema educacional falido, eu falo do sistema público. Quando eu falo do sistema de saúde falido, eu digo do sistema público. Escrevi um artigo há poucos dias que eu publiquei em Brasília, dizendo que bastou um mosquitinho desse tamanho, de 5 milímetros, para desfazer toda a propaganda do PT. Bastou um mosquito para mostrar que o país continuava num miséria danado. Não é? Mosquito. Por quê? Porque não temos saneamento, não temos saúde, não temos vacina, não temos médicos, não temos hospitais. E quanto à corrupção, não temos cadeia em quantidade suficiente, porque ela é de tal forma disseminada. Se você olhar o jornal Estado de São Paulo de hoje, dia 7 de abril, uma página inteira consagrada a ninguém menos do que Robson Marinho, que foi deputado comigo, foi presidente da Assembleia, era um dos mais combativos adversários do Paulo Maluf na época. Foi deputado estadual, federal, foi chefe da Casa Civil, conselheiro do Tribunal de Contas, e tem uma página de jornal hoje. Uma página, sabe quanto custa uma página de jornal? Não é? Com uma reportagem detalhadíssima, minuciosa, sobre dinheiro no exterior. Então nós temos aí essa questão da miséria, do desemprego e da corrupção. O que fará o novo governo? Ele teria que dar a partida através de uma reforma política. Como? Acabando com o fundo partidário,
que é nutrido com dinheiro nosso, do contribuinte. Mas essa questão já é uma questão colocada há tantos anos aí que se discute, ministro. Mas não é porque é velha que ela não é atual. Eu digo o seguinte, não pelo fato dela ser velha, eu digo pelo fato da dificuldade de se aprovar isso. Mas nós precisamos acabar com o fundo partidário, porque o fundo partidário é que alimenta esses partidos artificiais que existem. E acabar com o tal horário obrigatório da televisão, que deu origem a essa profissão do marqueteiro. Porque enquanto não havia isso, não é? Nós fazíamos, eu falo nós porque eu fiz, campanhas modestas, papelzinho, casa em casa, conversando, viajando, fazendo comício. O dia que criaram o show, que é o horário obrigatório, os candidatos passaram a ter o marqueteiro, o produtor, não é isso? O sujeito que escreve o que ele vai dizer na televisão ou no rádio. Não saiu nada daquilo da cabeça do político. Ele contribuiu com uma certa dose de demagogia, não é? Mas o grande enredo, o grande roteiro, o grande script foi feito por um marqueteiro, por isso que eles cobram fortunas. Fortunas. E os candidatos pagam. Mas pagam com dinheiro deles, candidatos? Não. Isso é absolutamente, não é, improvável, inacreditável. Não pagam com dinheiro deles. Vão buscar dinheiro onde? Em empresas. Então nós temos que combater, não é, qualquer recurso oriundo de empresa, porque o recurso de empresa em campanha política só vem de Caixa 2. Não vem da contabilidade regular. Vem do Caixa 2. Então a empresa não pode contribuir. E não pode haver horário gratuito, não pode haver fundo partidário. Alguém vai dizer, mas doutor Almir, o senhor quer acabar com a política? Eu digo, não, eu quero restabelecer aquela política séria, ou pelo menos mais séria, ou pelo menos menos corrupta, que havia até 64. Ministro, mas por exemplo, para nós assistirmos uma reforma como essa, nós também teríamos que mudar, por exemplo, o nosso quadro no Congresso, né? Sim, mas o povo, depois de assistir, eu pergunto, o povo, depois de assistir a tanta bandalheira, saber quem está com essa posição, naquela posição, saber quem muda de partido de 6 em 6 meses, continuará votando os mesmos candidatos? Porque, veja, se o povo que botou lá em cima, vamos dar o benefício da ignorância, não sabiam quem era, esse povo não sabia quem era. Hoje, sabendo, se o povo insistir em colocar, né, essa crápula no Congresso e no Poder Executivo, é porque merece. Então, não pode se queixar. Se o povo insiste, porque a grande arma do... O senhor acredita que nas próximas eleições nós vamos ter a gente vai ver alguma coisa diferente na rua? Eu acredito que sim, eu acredito, porque um dos benefícios maiores trazidos pelo Mensalão e pelo Lava Jato, sim, foi a politização de uma camada que era indiferente. Indiferente, não participava. Um dia eu conversava com um general 4 estrelas, eu, ele, outros civis, 2 ou 3 e alguns generais. E alguns daqueles civis falaram, mas os senhores não tomam providência, por que os senhores não tiram a Dilma, não tiram e tal? E o general é um homem extremamente competente, porque ninguém chega general de 4 estrelas se for incompetente. Ele disse, escuta, mas o povo tem a bala de prata. A maior arma, quem tem é o povo, que é o voto. Se o povo não sabe usar o voto, não quer usar o voto, nós é que vamos resolver esse problema. Mas como é que fica, por exemplo, a questão do povo numa decisão como essa? Nós conversávamos antes de começar essa gravação aqui, nós falávamos dos candidatos, por exemplo, na cidade de São Paulo, né? Onde você faz uma leitura sobre um possível candidato, um outro possível candidato, e assim, existem muitas pessoas que compartilham da mesma ideia de que
não são pessoas muito adequadas, por exemplo, a concorrer a uma prefeitura da cidade de São Paulo. Como é que fica o povo numa situação como essa? A senhora é muito generosa. Não são pessoas muito adequadas, elas são absolutamente inadequadas. Elas são, o senhor está falando. Não tem a menor condição. Uma cidade como a nossa, eu ouço. Mas aí como é que fica, por exemplo, Mas ministro? veja, eles foram indicados pelos partidos, pela cúpula de cada partido. Uma vez que nós tivemos uma reforma política, até claro, essa condição vai ser... Só sobreviverão os partidos que efetivamente forem representativos. Porque, para sobreviver, eles dependerão da contribuição dos filiados. O senhor pertence ao PSDB? Pertenço. Então, o senhor vai contribuir para o PSDB. Mas por que eu devo contribuir? Porque nós vamos trabalhar pelo seu bem-estar, pelo futuro dos seus filhos, dos seus netos, pelo alargamento do mercado de trabalho e tal. Se o cidadão acreditar nessa liderança, ele contribui, mesmo que seja com R$10. Se ele não acreditar, ele não contribui. Não contribui. Perceba, numa cidade pequena do interior, vamos falar aqui uma cidade pequena da minha região, Mumbuca. A senhora nunca ouviu falar em Mumbuca? Não. Mumbuca é menor do que aqui, se a Vila Edith, Jardim Edith, conhecida como Brooklyn Novo. A prefeita nomeou o filho para um cargo vitalício sem concurso, como coordenador da justiça no município. Ele nem é advogado. Mesmo que fosse, não poderia nomear. Não poderia. E ainda nem mais. Vitalício. Mas sobre o cargo vitalício, não é? Ora, como é que a cidade pequenininha, onde todos se conhecem, compõe uma Câmara de Vereadores com pessoas incapazes e elege um prefeito incapaz? Então essa população é cúmplice. Não pode reclamar. Desse conjunto que tem hoje, né? Não pode reclamar. E isso nós vemos como uma espécie de, não vou dizer regra geral, mas em grande quantidade de municípios muito mal administrados. A senhora quer um exemplo? O ex-presidente do Corinthians é deputado federal. O ex-presidente do Corinthians é deputado federal. Eu fico me perguntando com que títulos ele chegou à Câmara dos Deputados, o órgão máximo do Poder Legislativo no Brasil. Com que títulos? Porque ele, e qual é a agenda, por exemplo, desse... Porque ele é corintiano? Sim, tudo bem, ele é corintiano. Mas isso não significa que ele é habilitado a ser deputado. Eu nem conheço pessoalmente, mas eu olho a relação dos integrantes da Câmara dos Deputados e eu me pergunto, quantos aqui têm efetivamente condições de participar do Poder Legislativo? Tanto que a senhora sabe, eu sei, o Câmara sabe, o diretor sabe, o fotógrafo sabe, que 90% da Câmara dos Deputados é chamada de baixo clero. Ou seja, baixo clero é aquele que não tem nenhuma representatividade lá dentro. Quem manda na Câmara são os integrantes do alto clero, e que são sempre os mesmos. Ministro, o nosso tempo é curto. Eu estou muito crítico hoje. Eu quero... Eu acordei mal-humorado. Foi ótimo que a gente tenha pegado o senhor num dia crítico, né? Porque a gente precisa ouvir não, porque eu estou bem de saúde. várias opiniões, né? O sapato não me aperta o pé. Então você está confortável. Confortável. Além da reforma política, que a gente não pode aqui se aprofundar muito, até pelo nosso tempo, quais são outras reformas necessárias e urgentes, imediatas no Brasil, por exemplo, para o próximo governo? Nós temos que reformar o sistema de saúde, nós temos que reformar a Previdência, não é? Nós temos que reformar a legislação trabalhista, nós temos que reformar esse Estatuto do Menor, que impede o menor de trabalhar. E na ausência da não realização dessas reformas, ministro, o que o povo brasileiro pode esperar? Nós seremos colônia da China. Nós seremos colônia da China, porque a China é um país que, no máximo 20 anos, 25 anos, menos de 30 anos, saiu de uma condição de extremo subdesenvolvimento
se tornou um gigante econômico mundial, com uma política econômica extremamente agressiva, voltada sobretudo para o mercado externo. Não é? Eu tinha 40 anos, hoje eu tenho 80, eu não imaginava um automóvel feito na China rodando no Brasil. Um automóvel feito na Coreia rodando no Brasil. Um automóvel feito no México rodando no Brasil. Os veículos eram alemães, americanos, alguns ingleses, poucos franceses. Não havia veículo japonês. Tudo isso é de 50 anos para cá. O Brasil, em 1980, tinha uma importante indústria automobilística. Em 1980, ele tinha, na greve de 80 de São Bernardo, o Brasil tinha uma importante indústria automobilística no cenário mundial. Hoje o Brasil não consegue exportar. Em que circunstâncias o senhor coloca que nós seríamos colônia da China? Pelo fato dessa nossa parceria de venda só de commodities? Não é econômico. Nós vamos... a China tornou-se um país economicamente muito mais forte do que o Brasil. Muito, incomparavelmente mais forte. Hoje ela disputa com a Alemanha, com os Estados Unidos, já ultrapassou o Japão, já ultrapassou a Inglaterra. Compreende? Então é uma presença importantíssima no cenário mundial. O Brasil não é nada. Economicamente, o Brasil é zero no mercado internacional. Zero. Compreende? Olha, e as perspectivas é de que vamos continuar sendo zero. Nós já fomos um país industrial bastante promissor. Nós éramos um país. Mas os investimentos nessa área, eles ficaram lá no passado, né? Se é que houve, na verdade. Mas quem investe no Brasil? Porque o investidor, ele quer segurança, ele quer tranquilidade, ele quer previsibilidade, não é? Para o país onde ele vai botar o dinheiro dele. O país tem que ser seguro e previsível. O Brasil não é previsível e não é seguro. A maior dificuldade que eu enfrento no escritório é explicar a legislação trabalhista para um empresário brasileiro. Não é para o empresário estrangeiro. Não, para o estrangeiro eu já desisti. O estrangeiro eu já desisti há muito tempo. Eu não consigo explicar para ele. Ele diz, mas, doutor Almir, eu fiz tudo direitinho. Tudo, paguei tudo direitinho. Olha a condenação que eu sofri. Que recebeu. É o caso da terceirização. Qual é o debate na terceirização? É um debate irracional. O que é atividade fim, o que é atividade meio. Nós estamos há 30 anos discutindo o que é atividade fim, o que é atividade meio, e até hoje os tribunais não chegaram a uma conclusão. Isso é um bom exemplo, né, ministro, essa questão da regulamentação da terceirização, para a gente demonstrar essa inércia ou essa falta de vontade jurídica, que o Brasil é em relação... Essa apatia. O primeiro projeto disciplinando a prestação de serviço foi meu, quando eu era ministro do Trabalho, em 1986. Eu tenho cópia dele aqui. Primeiro projeto. Então nós temos essa questão posta no Legislativo desde 1986. Esse projeto que está lá na boca do forno, no 4.330, ele tem pelo menos 10 anos. É mais ou menos isso mesmo. Tem pelo menos 10 anos. Já passou. Só eu fui a audiências públicas lá várias vezes. E não se chega a uma conclusão. Ora, como pode? Milhões são terceirizados. Milhões. Milhares de empresas são terceirizadoras. Milhares. E vivem numa situação de semi-clandestinidade. Não se sabe se são legítimas ou se são infratoras. Não é verdade? É verdade. O sindicato esse é o cenário, essa é a sabe situação. disso, luta contra isso e não consegue resolver. Ministro, para a gente encerrar, né, eu ainda quero que o senhor fale assim, de uma forma bem sucinta, qual é a saída do Brasil? Olha, isso se eu fosse um profeta
não é? Se eu fosse um sábio, eu ainda não teria resposta. Mas, enfim, vamos nos aventurar aqui. Nós temos que manter o regime democrático, a qualquer custo. Essa história de intervenção deve ser esquecida. Nós temos que manter o regime democrático. Porém, nós temos que criar uma democracia eficiente. A nossa democracia se caracteriza pela lentidão nas respostas e pela ineficiência total nas soluções. Ela é ineficiente. Compreende? Uhum. Por isso é que as questões se arrastam. Não Em todos os setores, né? Não terminam nunca. Não se Não é? conclui, né? Em 1979, foi apresentado um amplo projeto de reforma da CLT. Em 1979, a senhora não era nascida. E as coisas não caminham. Compreende? Então, é difícil apontar uma saída. Eu acho que ninguém tem. Mas nós temos que persistir no regime democrático e fazer um esforço muito grande para que a democracia se torne eficiente. Ministro, apesar do senhor já ter falado aí de uma forma mais generalizada sobre a questão da corrupção no Brasil, eu queria ouvir do senhor uma opinião pontual sobre essa Operação Lava Jato. Como é que o senhor tem observado Acho boa. a ação dessa Eu acho operação? boa. Eu acho, pode ser até que o juiz, vez ou outra, para alguns, cometa algum excesso. Mas ele, pelo menos, tem essa qualidade da eficiência e da rapidez, que é tão ausente dos nossos tribunais. Não é? Ele deve ser um homem extremamente trabalhador, então ele é eficiente e rápido. Mas se ele pode errar, por isso já existem 2 ou 3 instâncias acima dele para se houver erros, Para justamente serão corrigidos. isso, né? Não é isso? O pior é não decidir. O pior é não tomar nenhuma decisão. Já que o senhor representa, né, a área trabalhista brasileira, né, o senhor atua nessa área há tantos anos, tem um legado muito grande dentro dessa área, eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem, uma opinião, alguma fala para o trabalhador brasileiro, considerando que nós somos um sindicato, representamos trabalhadores. O trabalhador brasileiro, ele merece todas as nossas homenagens. Porque ele é o grande sacrificado nisso tudo. Ontem ou anteontem eu fiz uma palestra na Fiesp e disse, olha, esse movimento que os senhores têm aí, quem vai pagar o pato? Eu sei quem vai pagar o pato. Quem vai pagar o pato é o povo. É sempre o povo Já que está paga pagando, o pato. na verdade, né, ministro? Sempre foi o povo que pagou pelos erros dos demais. Não pense você que quando as coisas foram muito bem, o povo teve o seu reconhecimento. Não teve também. Basta olhar os salários. Um dia desse eu conversava com uma bancária de um dos 3 maiores bancos do Brasil. Eu perguntei, 7 anos de casa, numa agência Prime, quanto você ganha? Ela não quis dizer. Mas ela ganha em torno de R$ 2.500 por mês. É complicado. Ela tinha acabado de ser promovida, sem aumento. Eu, quando era advogado, eu incluí uma cláusula nos dissídios coletivos que toda promoção tinha que ser acompanhada de um aumento. Porque se não for assim, não é promoção. Melhor ficar então na condição anterior. Só aumentaram as responsabilidades da pessoa. Então essa moça tinha sido promovida sem aumento. E quando você vai receber esse aumento, ela disse, você não tem a menor perspectiva, não sei. Um grande banco. Aí você olha o lucro do banco, são bilhões de reais. Especialmente esse setor brasileiro. Você olha a sua conta no banco, as taxas que você paga sem saber. Você entrou no banco e respirou, deixa R$3. Se não respirar, fica por 2. Se cumprimentar, bota mais 5 na sua conta.
É um horror. O sistema bancário brasileiro é um horror. Não é isto? Não justifica o trabalhador brasileiro, funcionário de um banco, está numa situação. Agora, uma coisa curiosa é que os dirigentes sindicais bancários do PT, todos estão em péssima situação, porque incriminados. Vê o que fizeram com a cooperativa dos bancários. Não é isso? Uhum. O único que tem um triplex nem bancário era. Pois não, terminamos. É isso aí, Muito tá obrigado. ótimo. Então essa é a mensagem do trabalhador. Sim. Ministro, muito obrigada. Muito obrigado. Mais uma vez por nos receber. Agradecemos aí em nome da TV Sindepress. Muito obrigado. Bom, a todos que nos assistiram, um grande abraço e até o próximo programa.